Olá, quarta-feira, noite de amistoso da seleção brasileira. Tem Brasil e Honduras aqui no Beira-Rio. Internacional e Grêmio, em semana de folga pelo Brasileirão, falam em contratações. E quem não tem folga é a LAF, que pega a SAF hoje ainda em Rio Pardo pela Série Ouro. É agora, no Papo de Boleiro. Noite de quarta-feira, você tá ligado que sempre é noite de esportes. E dessa vez não vai ser diferente nessa semana. Tem feriadão para o Campeonato Brasileiro? Tem. Não, mas todo mundo, né, Diogo Botti? Não, joguinho isolado hoje de noite, Márcio. Daqui a pouco, até 19h30, aí, o Atlético Mineiro recebe o Santos no Independência em jogo isolado da 7ª rodada já do Brasileirão. É isso aí. Mas para nós, isso nos interessa apenas o resultado deles, né? O mais importante de hoje é o joguinho aquele que vai ser às 10 horas da noite, horáriozinho de boate. Brasil e Honduras aqui no Beira-Rio, é o último amistoso da seleção brasileira, preparatório para a Copa América. Essa Copa América, depois de seleção já embarque, a estreia está marcada já para o domingo contra o Peru, lá no Chile já, e o técnico Dunga vai utilizar esse amistoso aqui em Porto Alegre para fazer os últimos ajustes da seleção. Talvez o Neymar não comece a partida, deve ser poupado em virtude até do desgaste que teve lá jogando na Liga dos Campeões da Europa, desembarcou recentemente em Porto Alegre, então talvez o craque do Brasil, camisa 10, deve ficar no banco pelo menos no início da partida e entrar no decorrer do jogo, ou então nem entrar, ser poupado mesmo e já se preparar para a partida de estreia lá no Chile. O certo é que o Dunga tem poucas dúvidas com relação à equipe que venceu o México, né? Tem um desfalque confirmado que é o Danilo, lateral direito, está com problema no tornozelo, acabou sendo poupado dos treinamentos de ontem e tudo mais, não deve ir a campo mesmo. Chance para o Fabinho, que é o jogador novo aí que o Dunga está apostando, jogador do Mônaco, deve fazer a sua estreia na seleção principal na lateral direita. A defesa está confirmada, não tem dúvidas, Miranda segue mantido, assim como o Davi Luiz, o meio também está certinho ali com o Elias, o Gustavo, o Fernandinho, desculpa, o Gustavo acabou cortado com o Fernandinho, então o Brasil deve ter poucas mudanças aí com relação à equipe que venceu o México. Se o Neymar entrar, se o Neymar voltar, aí entra no lugar de alguns atacantes, aí, talvez bem provável no lugar do Diego Tardelli, ou então entrando no lugar de um dos meias, fazendo companhia ao próprio Diego Tardelli no ataque. Certo. Jogou Honduras, bota à frente para bem pouca gente, é verdade. A Honduras na Copa do Mundo jogou aqui. Jogou, exato. Abriu, o primeiro jogo foi aqui, no Beira-Rio, mas não bota à frente a muita gente. A diferencial de Honduras é o técnico. É o cara que levou a Costa Rica até na Copa do Mundo, aquele que foi levando. Iniciar um trabalho aí diferente nesse futebol caribenho que a gente chama assim, né? Quem sabe por que não fazer que Honduras seja uma nova Costa Rica, né? A gente às vezes tem a surpresa. Copa do Mundo sempre tem a sua surpresa, né? E sem dúvida do Brasil foi a questão da campanha da Costa Rica. Chegou longe, né? Chegou até as quartas de final. Então a gente espera que o Honduras possa ter um trabalho repetido aí, assim como foi, de sucesso. Mas claro, se não tiver peças, né? Não adianta, né? E o time da Costa Rica a gente sabe que tinha bons valores individuais, que o treinador acabou dando um time em cima desses próprios jogadores. Tanto que o goleiro, por exemplo, tá no futebol europeu, né? O Real Madrid estava brigando por ele até. Então, esse tipo de coisa tem que ter, porque senão não tem estrela que brilhe. Esse técnico é da Colômbia, mas eu busquei ele para te botar na sinuca de bico, Diogo Botti. Vixe, Mari. Porque... Quarta-feira, hein? Vou marcar. Porque acho interessante o jeito que ele deve pôr Honduras em campo, pelo menos é o que estava na prancheta. 4-2-3-1. É o esquema, por exemplo, que o Inter utiliza. Né? O Diego Aguirre também tem esse mesmo esquema em campo, com a questão de um centroavante, o próprio Neymar. Agora, nos últimos jogos, ele acabou usando o Neymar e Lisandro Lopes, mas no início aí do ano ele vinha utilizando os 3 meias ali, com o D'Alessandro, o Valdívia e o Sacha, e com o Neymar na frente. Então é um esquema muito utilizado na Europa, né? Que o próprio Corinthians vinha utilizando também com o Tite. Então, é um esquema moderno aí com 2 volantes de contenção, fazendo abertura tanto de apoio aos laterais quanto de recomposição da defesa. Então, é um esquema bem moderno aí, sendo utilizado bastante no mundo inteiro aí. E o próprio Brasil Dunga mexe algumas peças ali, em alguns momentos da partida ele volta a esse esquema aí, se optar, no caso, o Diego Tardelli. No jogo contra o México, o Brasil jogou dessa forma, né? Tinha apenas o Diego Tardelli como atacante de ofício, os meias se juntando a ele, o William se juntava. Então, era um meio campo que chegava, com jogadores de movimentação que sabem chegar ao ataque,
fazem gols, tudo mais, chegam a entrar na área, com os dois volantes de boa proteção, mas que também saem para o jogo em função do passe, que não pode ficar prejudicado vindo de trás. Vamos ver o que acontece com esse esquema hoje em Honduras, ou com Honduras, porque tem Brasil e Honduras, então, às 10 da noite. Jogo que, lógico, vai passar pelo horário, vai passar na televisão. Além disso, e antes disso, pela Série Ouro, e aí que nos interessa bastante, a LAF e a SAF vão se enfrentar o Clássico dos Vales lá em Rio Pardo, Diogo. A LAF que vem daquela grande vitória na Liga Nacional, né, mas volta a se concentrar na Série Ouro, para embalar depois de novo para 2 jogos pela competição nacional também. Certo que a LAF, a motivação aí para esse jogo agora, a gente sempre conversa com o técnico Giba, ele disse que tipo, o grupo está focado nas 2 competições, então a gente espera que hoje, essa noite, a LAF consiga confirmar. Tem muito mais qualidade que o time de Santa Cruz, já mostrou isso. A tabela de classificação, ainda que a LAF não tenha se dedicado inteiramente à Série Ouro, mostra isso. O time da SAF tem apenas 8 pontos, é um dos que beira ali a parte baixa da tabela. A LAF é parte de meio, mas o certo é que o time do Lajeadense tem muito mais qualidade e a aposta é numa vitória hoje, sem dúvida, do time de Lajeado lá, mesmo jogando fora de casa. O jogo não vai ser no Polo Esportivo em Santa Cruz, em virtude de comemorações, tem eventos lá marcados. E o jogo acabou indo para Rio Pardo, onde a SAF vai decidir a sua partida. Joga em casa a SAF, mesmo apesar de longe da sua cidade. Mas a gente aposta em uma vitória da LAF aí, sem maiores problemas. A gente percebe o diferencial das 2 equipes, que a LAF já pensa em 2016 em contratação de nomes de maior peso do que já teve agora. Até porque, Márcio, o contrato com a Liga Nacional é de 3 anos. Então a LAF tem esse ano para jogar, 2016 e 2017. Então, de repente, com essa campanha que hoje é maravilhosa, apesar da 9ª colocação, a gente sabe que é muito difícil ficar ali no meio. Por exemplo, o próprio Atlântico, que é uma equipe muito tradicional, bem mais tradicional que a própria LAF, ocupa apenas a 15ª colocação na liga. Então a gente sabe que é uma competição muito difícil aí para todos os lados. Então a LAF já projeta 2016 pensando grande, e por que não ir buscar, quem sabe, ficar entre os 4 melhores do país. Para mostrar que não é só de principiante, né? Exatamente. Aqui, Marcos, só para ressaltar o nosso telespectador aí, a SAF é a 9ª com 8 pontos, e a LAF é a 6ª com 13 na Série Ouro. Na Série Ouro, é isso aí. E enquanto a LAF já pensa em contratação de nome, quem sabe até de quem já passou, esteja aí pela Seleção Brasileira de Futsal, a SAF está buscando está buscando jogadores em casa, né? Gente de casa, santinho de casa para fazer. Na verdade, eu acho que o futsal, assim como o futebol, tem que ter um projeto de base para poder formar jogadores que possam, porque a gente sabe que o futsal é a base para o futebol de campo. Muitos jogadores, maioria, grande parte dos jogadores que são hoje em Grêmio, Inter, Seleção Brasileira e tudo mais, começaram no futsal. Só que alguns desses jogadores acabam ficando no futsal. Então, os clubes precisam aproveitar esse tipo de atleta que veio de casa ali, que tem uma formação de base boa. A gente viu pela própria LAF aqui, é fantástico o trabalho que ele faz de base, ali começando com crianças de 5 anos. Então, tu ter essa formação desde o início é muito interessante para que o jogador crie uma identidade de futsal e possa ser mantido no clube. Hoje, por exemplo, a LAF tem o Coutinho ali e o Matheus Eli, que são jogadores formados aqui, né, que estão no grupo principal da Liga Nacional. Então isso é muito interessante para essa produção de manutenção de atletas, em função até de custo, né? O jogador em casa custa meio barato que vem de fora. Com certeza. E do futsal ainda, aqui no Brasil, não tanta negociação, né? Mas no futebol vale a pena. Exatamente, né? Exatamente. Falar em Eli, Diogo Botti, nós temos um Eli lajadense assinando aí com o Milan novamente. Agora com o time principal, né? Depois de rodar pelo time B do time italiano, o Rodrigo Eli, zagueiro, passagem pela Seleção Brasileira, sub-23, assinou contrato aí com o Milan, jogador crescendo e está no elenco principal agora para essa temporada aí 2015-2016. Está entre os grandes agora o Rodrigo, parabéns aí a todo mundo envolvido, que o Eli é outro, futsal, né? Agora futebol de campo, então. A gente torce aí para que o Rodrigo Eli tenha uma sequência grande aí no Milan, que possa dar voos mais altos. Já está numa equipe de ponta, né? Sim. Começa bem já, né? Bom, e já que o nosso Eli lajadense está lá assinando com o Milan, vamos falar de assinaturas, ou pelo menos tentativas de assinaturas. A dupla Grenal folga dentro de campo, mas fora de campo está trabalhando. É verdade. Vamos começar pelo Inter. Então o Inter está perto de anunciar o Enzo Tejada. É um jogador ainda principiante, apenas 18 anos, é uma aposta do Inter, vem inicialmente para treinar nas categorias de base do clube, né, buscando mais um argentino, o time colorado. O jogador pertence ao Ginásio e Esgrima
time lá da província de Buenos Aires, e deverá assinar com um contrato de empréstimo até o final do ano. A tendência é que o jogador passe por testes no Beira-Rio, né, atuando no Campeonato Gaúcho Sub-20, atuando no próprio Campeonato Brasileiro, que começou aí nas categorias de base também, para ter uma prova. Esse jogador pode ter a sua manutenção no Inter para a sequência ou não. Se aprovar, o Inter compra os direitos do jogador, senão o jogador retorna no final do ano lá para o time argentino. No caso do Grêmio... Diogo, antes de entrar no Grêmio, o Inter está buscando um novo D'Alessandro, já pensando que o D'Alessandro daqui a pouco Pois é, exatamente. Talvez aí, quem sabe, começar a lapidar aos pouquinhos o novo D'Alessandro. O D'Alessandro veio velho já pro Inter, né? Velho tá hoje, né? Vou dizer o quê? Ele chegou com 28 anos no Beira-Rio, o jogador já na flor, assim, vamos dizer, no auge. E aí, fez tudo o que fez. Mas o certo é que o Inter busca um jogador, quem sabe, para começar desde o início. Assim como, quem sabe, o Barcelona buscou o Messi com 13 anos, né? Então, claro, não dá para comparar longe disso, né? Até porque quem conhece Enzo Tarreda, né? Ninguém, né? então o Inter faz essa aposta aí na categoria de base. Se o jogador emplacar, fica mais um tempo. Mas tem jogadores argentinos ainda que não aprovou nem no principal. Por exemplo, o Luque, né? Jogador que não disse que veio até hoje. O Inter bancou a contratação do jogador. Era um jogador caro, teve até o suporte aí do Sonda na época, mas até hoje parece que não estreou com a camisa colorada. Não deu certo. O Grêmio também, algumas contratações. O Grêmio também. O Grêmio teve algumas perdas hoje. O Sport Recife acabou anunciando o André, que chegou a ser sondado pelo Grêmio, jogador Atlético Mineiro, né? O Grêmio até podia ter utilizado, chegou a tentar a tentativa de utilizar uma dívida que o Atlético Mineiro tem em virtude do Vitor, acabou não dando certo. O jogador parece estar sendo apresentado pelo Sport Recife, deve desembarcar ainda nessa semana lá na capital pernambucana. E o nome mais próximo é Carlos Munhoz, jogador do Al-Ahly da Arábia Saudita, jogador chileno que teve destaque no Colo-Colo, Libertadores, Sul-Americana. O jogador está fora do país e chegaria para ser o novo 9. Ali Brian Rodrigues não, aí bota o Carlos Munhoz. Pelo menos não tem Rodrigues no sobrenome, né? Porque os Rodrigues não deram certo, né? É um jogador que estaria bem encaminhado pela direção gremista e deve ser anunciado até o final da semana. No próximo jogo do Internacional, cogitou-se a possibilidade do retorno do D'Alessandro, mas por enquanto o Inter não confirma. O D'Alessandro treinou ontem com até uma tala no braço, o jogador passou pela uma operação. Depois do jogo contra o Santa Fé, logo na sequência aí que o Inter ter essa parada da Copa América, o D'Alessandro foi operado, precisaria de pelo menos 30 dias de recuperação, esse foi o diagnóstico inicial do departamento médico, mas já treinou ontem com o restante do grupo, mas não tem previsão de volta ainda, é só para a questão de pegar de ritmo de novo, até em função que não tem cicatrização ainda na operação. Sim. Então o Inter não dá prazo para o D'Alessandro voltar. Bueno. No fim de semana tem, lógico, o retorno do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso amanhã, também sobre o resultado desse jogo da ALAF e a SAF de hoje, também sobre o resultado da Seleção Brasileira. Quem sabe o Dunga completa a sua 10ª vitória em 10 jogos. Coisa linda, né? No Beira-Rio ainda. 100% de aproveitamento. É isso. E depois, domingo, já tem no Chile, né? Já tem lá o estreia contra o Peru na Copa América do Chile. É isso aí. Nós voltamos amanhã depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.